Você já imaginou um trabalho tão isolado que parece estar em outro mundo? Um lugar tão distante que a única forma de chegar é por helicóptero. Agora imagine passar dias ou até semanas em uma estrutura construída em uma rocha, no meio do oceano, sem ninguém ao seu redor, exceto o som do vento e do mar. Esse é o dia a dia de quem trabalha no farol Hydrangavik, um dos empregos mais isolados do mundo. Localizado na costa da Islândia, o farol está em uma rocha solitária, cercado por águas turbulentas e acessível apenas por helicóptero. Quem aceita o desafio de trabalhar ali enfrenta não só o isolamento extremo, mas também as condições adversas do clima, com ventos fortes e tempestades frequentes. A vida nesse farol é difícil, solitária, mas também é única e cheia de significado. Neste vídeo, vamos conhecer a história do farol Hydrangavik, entender o que é necessário para viver e trabalhar em um local tão extremo, explorar os desafios que os guardiões desse farol enfrentam. Mas será que o isolamento é o maior desafio? Ou será que a verdadeira luta é contra os próprios limites humanos? Vamos juntos desvendar o que significa ser parte de uma das experiências mais isoladas e fascinantes do planeta. Se você está curioso para descobrir o que se esconde atrás desse emprego único e desafiador, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhuma parte dessa jornada única. O farol Hydrangavik não está em um lugar qualquer. Ele fica em uma formação rochosa isolada, ao largo da costa da Islândia, e é um dos locais mais remotos e inacessíveis do mundo. Para chegar lá, não há estrada, não há barco, menos apenas um helicóptero pode fazer a travessia até esse ponto tão extremo. A rocha em que o farol está construído é um pico rochoso, que o sei ergueu a 50 metros do nível do mar, rodeado por águas revoltas e ventos fortes. Esse cenário, desolado e implacável, torna o farol completamente inacessível para quem não tem treinamento especializado e condições extremas. No entanto, o Hydrangavik desempenha um papel vital. Ele serve como um alerta para marinheiros e embarcações que navegam nas águas traiçoeiras da Islândia. Sua função de orientação continua a ser indispensável, apesar das dificuldades de acesso. A localização do farol é tanto um desafio quanto uma necessidade para garantir a segurança no mar. A rocha em que ele está erguido é inclinada e exposta aos elementos naturais, menos constantemente batida pelas ondas, muitas vezes com ventos que ultrapassam os 120 km por hora. Tudo isso torna a estadia no farol uma experiência extremamente difícil. Mas como um farol isolado pode resistir a tudo isso? E o que se passa na mente de quem escolhe trabalhar em um lugar tão remoto? Vamos entender como os guardiões do farol lidam com essa realidade e o que significa viver nesse ambiente selvagem e desafiador. Viver e trabalhar no farol Hydrangavik não é para qualquer um. Quando você está num lugar tão isolado, onde as temperaturas caem drasticamente, o vento é incessante e as tempestades são constantes, o trabalho diário se torna um verdadeiro desafio. Os guardiões do farol enfrentam longos períodos de solidão, com semana após semana sem ver outra pessoa. A única forma de comunicação com o mundo exterior é através de helicópteros, que só conseguem chegar quando o clima permite. O trabalho no farol inclui tarefas como manutenção do farol, monitoramento das condições do mar e inspeção da estrutura para garantir que ela continue funcionando. Mesmo com toda a tecnologia moderna, o farol ainda depende do trabalho humano para garantir que o sinal continue funcionando corretamente, orientando os navios e prevenindo acidentes. No entanto, a solidão é um dos maiores desafios. Os guardiões enfrentam um isolamento absoluto, com meses sem interações sociais, tornando a experiência ainda mais intensa. A rotina é marcada pela austera beleza do lugar, o som das ondas quebrando nas rochas, a imensidão do mar em volta e o sentimento de estar à mercê da natureza. As tempestades violentas e os ventos fortes podem ser aterrorizantes, mas também são parte do trabalho diário. As condições de vida são difíceis, mas muitos guardiões relatam que a sensação de cumprir um papel importante e a conexão com a natureza tornam o trabalho extremamente gratificante. Se você acha que viver no farol Hydrangavik é apenas um trabalho isolado e desafiador, espere até ouvir o que os guardiões dizem sobre a experiência única de estar tão perto dos limites do planeta. Viver no farol Hydrangavik é uma experiência cheia de desafios, mas também de perigos iminentes. A rocha em que o farol está localizado é constantemente atacada por ondas gigantes e ventos fortes, e isso coloca em risco tanto os guardiões quanto a estrutura do próprio farol. O isolamento é total e as condições climáticas podem mudar de maneira brusca e extrema, criando um cenário de risco constante. Em meses de inverno, as tempestades tornam a vida no farol ainda mais difícil. O gelo e a neve cobrem a estrutura,
e as temperaturas congelantes tornam o ambiente ainda mais hostil. Quando o helicóptero não consegue fazer a travessia devido ao mau tempo, os guardiões ficam completamente isolados, sem possibilidade de resgates ou reabastecimento. Durante esses períodos, o farol depende única e exclusivamente dos recursos que os guardiões possuem, e eles precisam estar sempre preparados para lidar com qualquer emergência. O maior perigo, porém, não está apenas nas condições meteorológicas, mas também na solidão e no impacto psicológico de viver isolado em um lugar tão remoto. A falta de contato com outras pessoas e a rotina intensa podem gerar fatores psicológicos severos, como depressão, ansiedade e estresse extremo. Para alguns, o fato de estar sozinho, sem qualquer forma de suporte emocional, pode ser o maior desafio de todos. A combinação entre os perigos físicos e emocionais faz com que o trabalho no farol Hydrangavity seja uma experiência transformadora, testando os limites dos guardiões tanto no aspecto físico quanto psicológico. O farol Hydrangavity tem uma história que remonta a 1939, quando foi construído para ajudar a guiar os marinheiros nas águas traiçoeiras da costa da Islândia. A decisão de colocá-lo em uma rocha isolada foi estratégica. A localização permitia um ponto de referência seguro, evitando que os navios colidissem com as rochas submersas, muitas vezes invisíveis aos olhos dos marinheiros. A construção do farol não foi tarefa fácil. Em uma época em que as tecnologias de construção eram limitadas, os trabalhadores enfrentaram condições extremas para erguer a estrutura. Eles precisaram desenvolver métodos inovadores para transportar os materiais até a rocha, o que tornou a obra ainda mais impressionante. A ideia de construir um farol em uma formação rochosa tão remota era um grande desafio, mas um feito necessário para a segurança da navegação. Após a conclusão da construção, o farol passou a ser fundamental para a segurança marítima na região. Seu papel foi vital para evitar acidentes e naufrágios, uma vez que as águas ao redor da Islândia são conhecidas por sua periculosidade. Embora o farol tenha sido modernizado ao longo dos anos, o isolamento e as condições adversas da sua localização não mudaram, tornando-o um local único e desafiador para quem trabalha ali. Hoje, o farol Hydrangavity não é apenas uma estratégia de navegação, mas também um símbolo de resiliência humana e da capacidade de se adaptar aos maiores desafios da natureza. Sua construção e manutenção ao longo dos anos representam a determinação de enfrentar as forças implacáveis do oceano e o poder da solidão. O farol Hydrangavity não é apenas uma estrutura funcional, mas um símbolo de resistência, coragem e a luta contra os limites humanos. Seu legado vai além de guiar os navios em uma região perigosa. Menos ele representa a determinação humana em enfrentar o que parece impossível. Para os poucos que aceitaram a tarefa de viver lá, o farol é um testemunho da resiliência, desafiando as condições mais extremas da natureza. Com o passar dos anos, o farol se tornou uma lenda, uma história de isolamento extremo e também de trabalho árduo. Para os guardiões que passaram por lá, o tempo não é medido apenas por dias e noites, mas por tempestades e calmarias. O farol se tornou parte da identidade cultural da Islândia, um ponto de orgulho nacional e uma lembrança de como a tecnologia e a coragem humana podem superar os maiores obstáculos da natureza. Mas o futuro do farol e do trabalho que ele representa está em perigo. Com os avanços tecnológicos, os faróis automáticos e as mudanças nos sistemas de navegação, o papel do guardião do farol pode se tornar obsoleto. A ideia de alguém vivendo em um local tão isolado, fora do alcance de qualquer apoio imediato, pode ser vista como uma prática do passado. Mas será que a mágica e o simbolismo desse trabalho sobreviverão? O que o futuro reserva para o farol Hydrangavity? Ele continuará a ser um ícone de resistência humana? Ou será que a tecnologia substituirá até mesmo esse último símbolo de solidão e dedicação? O legado do farol será, sem dúvida, lembrado enquanto ele continuar em operação. Mas a história desse lugar incrível está longe de acabar. Trabalhar no farol Hydrangavity não é apenas um desafio físico, é uma jornada emocional e psicológica. O isolamento extremo em um local onde você está cercado somente pelo mar e pela natureza pode ter efeitos profundos na mente de quem aceita. S. Trubel, a solidão é um dos maiores inimigos dos guardiões, que passam longos períodos sem interação humana, fora do alcance de amigos ou familiares. A falta de conexão social pode resultar em sentimentos de isolamento profundo, levando à ansiedade e até depressão. Mas, por outro lado, a vida no farol também oferece uma oportunidade única para a introspecção e a conexão com a natureza pura. Os guardiões muitas vezes falam sobre a sensação de paz que vem de viver tão perto dos elementos naturais, longe da correria do mundo moderno. O silêncio das rochas e o som das ondas oferecem um tipo de clareza mental que poucas pessoas experimentam. No entanto, essa solitude tem um preço. O tempo parece desacelerar, e a distância da civilização pode ser difícil de suportar. Culturalmente,
O farol Hydrangavik representa a resiliência da Islândia. Este país tem uma longa história de sobreviver e prosperar nas condições mais difíceis, e o farol é uma extensão dessa vontade de superar. Ele se tornou um símbolo de coragem e dedicação. Além disso, para a Islândia, o farol é também um marco cultural, representando a luta constante entre a civilização e o desconhecido. Apesar das dificuldades, a vida no farol traz também um senso de orgulho para aqueles que o guardam. Eles não são apenas responsáveis por uma estrutura, mas por um pedaço da história e da identidade de sua nação. O farol Hydrangavik não é apenas uma estrutura de sinalização. Ele representa um legado de coragem, dedicação e resiliência. A construção desse farol, no topo de uma rocha isolada e rodeada pelas implacáveis águas do oceano, é um marco da história da Islândia e da engenharia da época. Desde sua inauguração, ele tem servido como um símbolo de superação humana, algo que mostra a disposição das pessoas para enfrentar os maiores desafios em nome de uma necessidade vital: garantir a segurança daqueles que navegam nas águas perigosas da Islândia. Com a evolução tecnológica, o futuro do farol está em risco. A automação de faróis e o avanço da navegação digital podem tornar obsoleta a necessidade de manter a presença de um guardião humano nesse local remoto. Isso levanta uma questão importante. O isolamento e o esforço diário dos guardiões serão substituídos por máquinas? A tecnologia poderá substituir o trabalho solitário e duro que vem sendo realizado por tantos anos. Mas o valor humano e o legado cultural do farol Hydrangavik nunca poderão ser substituídos. Embora o farol tenha se tornado um símbolo de resistência e perseverança, o futuro do trabalho nesse local está em jogo. O emprego de guardião de farol em um lugar tão isolado pode se tornar uma curiosidade histórica, com novos avanços tecnológicos assumindo a responsabilidade pela vigilância e segurança. Porém, enquanto o farol continuar em funcionamento, ele se mantém como um ícone da resiliência humana e do vínculo que a Islândia tem com a natureza selvagem e indomável.